tarde, gente. Hoje no podcast do Indie nós temos uma pessoa que agrega para o cenário eletrônico de várias maneiras e que hoje está trazendo muita novidade, não só para o Rio de Janeiro, não só para o Brasil, mas para o mundo. Hoje eu passo a bola aqui para nossa entrevistadora Lua. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o podcast do Índio e o nosso convidado de hoje, você que gosta de música eletrônica, você que é DJ, com certeza conhece o nosso convidado de hoje, que é Rafael Nazaré. Opa! Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e vamos contar muita história. Vamos com tudo? Maravilha! Olha, você realmente tem muitas vertentes. Eu parei para ler um pouquinho, ver da sua biografia e foi de espantar o coração. Mas eu acho que a vida é uma escola. Então eu acho que a gente poderia começar daí. Conta um pouquinho pra gente sobre iMac. Começar pela escola, né? Então, na verdade, além de assim, a carreira artística, que quando comecei nem se chamava carreira artística, era só DJ mesmo assim, né? Também eu tive essa minha veia empreendedora, de empresário e tudo mais. E uma coisa que também eu ficava vendo muito, além de uma oportunidade de negócio, era também ver que as pessoas acabavam não se formando direito. Tinha muita gente que queria estudar, queria se aperfeiçoar na profissão como DJ, produtor musical também, porém não tinha um lugar que pudesse ensinar de fato. Eu quando comecei também não tinha, e todo mundo que começou na minha época também não tinha. E aí eu estudei na iMac, fiz o curso de produção musical em Campinas em 2014. E quando eu me formei lá, eu já pensei, nossa, isso é muito legal, já conhecia a marca iMac. Falei, por que não tem no Rio de Janeiro? E aí trouxe pra cá, logo foi em 2017. Então você que fez aí o deslocamento da iMac pro Rio de Janeiro? Sim. Pô, bacana, hein? A iMac tem 20 anos já, aqui no Rio de Janeiro ela tá completando 6. E aí quando eu olhei assim, falei, nossa, é legal. Eu trouxe, durante 2 anos foi de forma itinerante, assim, então nem conta esses 6 anos que eu falei. Sim. E aí depois a gente decidiu, olhei e falei, olha, bacana, vou abrir aqui. Aí conversei com o pessoal da iMac e eles já queriam vir pro Rio de Janeiro, era um namoro assim, que eles estavam com o Rio de Janeiro, e aí, enfim, conseguiu andar, e aí estamos aqui desde então, graças a Deus, fazendo sucesso, formando cerca de 120, 150 pessoas por ano, entendeu? Então, e botando pessoas no mercado bem preparados, ali não só a parte técnica ali, mas também eu acho que a gente falar também do mercado em si, porque hoje é muito importante também. Sim, sim. E hoje a sua função dentro da escola, o primeiro amor que você teve com ela foi o quê? De ser humanista e ver que esse mercado precisa de uma atenção especial, ou que o nome do eletrônico precisa ser mais proliferado, o que mais te encantou para te fazer mergulhar nessa área? Com certeza foi o propósito, porque assim, eu até achei, quando a gente fez itinerante eu vi que era um bom negócio também, mas o propósito me levou primeiro, porque eu tinha outras frentes, tenho minha carreira como DJ, tenho também como produtor musical, produtor de eventos, e tinha também algumas outras empresas, e aí essa eu falei, nossa, isso é uma coisa que, mesmo que não dê dinheiro, vai me satisfazer, e graças a Deus, o negócio também se tornou um bom negócio. A gente obviamente trabalhou para isso, mas no primeiro que moveu, como você perguntou, foi o propósito mesmo de poder devolver ao mundo, vamos dizer assim, tudo que a música me deu, que basicamente, desde que eu comecei, eu só trabalhei, grande parte era da música mesmo, então assim, meu dinheiro, assim, o que eu ganhava, pagava minhas contas, assim, quase 90% era cachê de DJ, vamos dizer assim, e produzindo meus eventos, Uau! Perguntar, Lua? Quero. Pergunte. Qual você acha que seja a diferença que uma escola como a iMac, por exemplo, faz na vida de uma pessoa que quer ter a música eletrônica como uma carreira, ganhar dinheiro com música eletrônica? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que, quando querem aprender a tocar, ficam vendo vídeos em casa, no YouTube, aprendem por conta própria. Qual você acha que seja a diferença que a iMac faz na vida dessas pessoas que vão lá e tem o curso presencial com vocês? O que muda de uma pessoa que resolve só estudar em casa, por exemplo? Qual a importância? Então, eu até falo muito isso, porque as pessoas vão lá e fazem muito essa pergunta antes vão se inscrever lá. Eu falo, qual é o ativo que a gente tem maior no mundo hoje em dia? É o tempo. Então a gente encurta o tempo
onde você vai aprender. E não só encurtar o tempo, a gente ensina de uma forma, não puxando sardinha, mas assim, são 20 anos de metodologia comprovada, é a maior rede de escolas do Brasil. Para ser professor da IMEC, o nível é muito alto para a pessoa não só ter uma carreira artística ali, né, durante bastante tempo, como também ter uma carreira de professor. Muito tempo em sala de aula também é necessário, porque às vezes você sabe muito, mas não sabe transmitir. E às vezes você até é um bom professor, mas não tem, né, a base ali para você, autoridade, para você poder falar. Se você não passou, né, você não teve uma carreira, é difícil você falar só a teoria. Então a gente tem que unir essas duas coisas também. Então, nosso corpo docente é muito forte, a marca, né, IMEC, já é muito reconhecida. E também, né, todo ano, né, não só o corpo docente do Rio de Janeiro, mas de todas as 9 unidades do Brasil, e em Portugal também tem uma, se junta para a gente sempre atualizar, né? Então é muito atualizado e isso também ajuda muito. E sobre os vídeos, eu falo que o nosso maior vendedor são os vídeos, que a pessoa tenta aprender pelos vídeos, se frustra, depois aparece nessa porta para aprender de verdade. A verdade é que o barato sempre sai caro, Sempre né? sai caro. Essa frase é verdade, é muito verdade. E a gente sabe que hoje em dia a internet está ali para poder fazer o gatilho mental, para poder tracionar para algo maior. Infelizmente as pessoas querem conviver com 5% da informação, achando que vai ter um retorno expressivo. E realmente, eu vou te falar, eu acho completamente essencial a pessoa que estuda, não só a pessoa que quer se formar como DJ, mas num todo, porque, como você falou, tem pessoas que não sabem transmitir. E às vezes uma faculdade, um curso de como falar em público, isso são coisas que realmente precisa ter, né, em cada ser humano, porque a vida é uma comunicação. Exato. Tá? Vamos lá, tô sentindo que você quer perguntar. Quer perguntar? Vou perguntar. Vai ser. Além de ensinar o aluno a tocar lá na IMEC, o que mais vocês ensinam? Porque a gente sabe que o artista ele não tem que só saber tocar, né? É todo um conjunto de coisas. O que mais vocês ensinam além disso? Verdade, não é? Muito verdade. Hoje em dia, isso é, assim, com certeza é isso, né? A gente, além do curso de DJ de produção musical, né? Como eu falei, a parte técnica toda lá, a IMEC já tem isso no seu material, mas no Rio de Janeiro a gente, né, como eu administro o Rio de Janeiro, eu, né, trouxe uma coisa a mais que eu via que eu podia somar mais, né? Então eu trago também essa parte quando a pessoa se forma, todos os contatos, o network que eu consigo fazer com as pessoas para poder tocar, os que são DJs, para produzir, conectar com gravadores, conectar com os players do mercado. Então a gente não abandona o aluno quando ele se forma, entendeu? Então é um curso técnico, até eu concluí isso daí. Então assim, quando você acaba, você já tem uma profissão para você, se esse for a sua vontade, isso não, pode ser hobby, mas se for profissão, você já tem uma profissão para você poder rentabilizar. Claro. E a gente já conecta as pessoas, né, por toda a minha trajetória, e também eu convidei para ser meu sócio lá, o Rafael Porto e Kleber, que são sócios de vários festivais grandes, Please, Rap Festival e vários, que para juntar também, somar essa força de ter eventos grandes para a gente poder botar. Então vários eventos grandes, a gente tem um palco da IMEC, a gente faz contas para os principais eventos do Rio de Janeiro. Então sempre tem aluno nosso em praticamente todos os eventos assim, relevantes no Rio de Janeiro. Então isso é um trabalho que a gente faz também pós-curso, para a gente conseguir dar mais força para o nosso aluno conseguir entrar no mercado, sabe? Com certeza. Você que é DJ e está querendo saber uma média de tempo, qual é a média de tempo que dura o curso, Rafael? Dependendo da forma que você formato do curso, vai demorar entre 2 a 3 meses. DJ 55 horas e produção musical 78, 80 horas, que são a carga horária do curso, assim. Excelente, maravilhoso. Bom, olha só, hoje é o segundo programa que a Lu está participando, né? Nunca foi entrevistadora, então, assim, eu tô até me espantando. No primeiro ela tava muito nervosa, agora tá sendo com mais perguntas maravilhosas, entendeu? Tá de parabéns, gostei de ver. Depois da primeira vez é tudo corre legal. Aí vai relaxando. Com certeza. Bom, eu acho que quer falar alguma coisa a mais sobre a escola? Basicamente, eu acho que, como qualquer profissão, né, e hoje em dia o DJ, o produtor musical, o artista em geral, né, porque hoje em dia, para você ser um artista, né, mais completo, assim, que chame atenção, consiga sair do seu bairro, do seu estado, é muito importante ser DJ e produtor musical. Não sou eu falando isso, ao mercado, né, que hoje em dia meio que exige que seja isso. Então, se você tem esse sonho, se você quer que isso se torne uma profissão mesmo, procure, né, pessoas, né, que de fato vão te ajudar, não só encurtar o tempo, como poder te ensinar de verdade e também, se possível, ter esse bônus de conectar você
com o mercado. Então, uma boa solução é a iMac, mas se você quiser ir para outro lugar também, né? Tudo certo também. Se quiser no vídeo aí, no YouTube, vai lá, quem sabe é você. Maravilha, maravilha. Uma coisa que eu vou te falar foi o espelhamento, né? Eu comecei muito na pandemia, foi ali que eu conheci o meu primeiro amor como eletrônico, e hoje a minha vertente é diferente, né? E aí eu vi um anúncio seu, foi no Novo Hotel. E aí eu vi que a gente tinha ali uma filosofia parecida nesse meio do eletrônico. Mas isso me despertou uma curiosidade maior, porque tu já girou em todos os meios. Como é que surgiu o teu encantamento? Que barulho é esse? Que coisa gostosa? Que música é essa? Como é que foi esse teu primeiro amor com o eletrônico? Então, na verdade, né, eu já era DJ há algum tempo, comecei, né, já tenho mais de 20 anos de profissão, então acaba que antigamente não era um pouco diferente. Comecei fazendo festinhas particulares, como na época todo mundo fazia. Comecei a entrar em boate, né? Fui residente da Nut, do Baronete, do Bar do Copa, do La Paz, Zozô, Bux, um monte desses lugares que na época a Now DJ era um DJ por noite, então você tocava tudo, depois 2 DJs no máximo por noite, então tinha que tocar de tudo. Então eu me encantei primeiramente com a pista de dança, né? De fazer as pessoas dançarem. E aí chegou um certo momento que a música eletrônica começou a ficar um pouco mais famosa aqui no Rio de Janeiro, no Brasil em geral. E eu comecei a gostar, ouvir aquilo, cara, eu acho que eu gosto mais disso do que das coisas que eu tô fazendo. E aí, num certo momento, eu comecei a largar as coisas que eu fazia, que eu já estava bem encaminhado na minha carreira, as boates eram as melhores boates do momento, e eu dei uns passos atrás para ir no meu sonho de só tocar música eletrônica. E aí, graças a Deus, esses meus passos atrás me fizeram dar muitos passos para frente, mas eu acho que foi isso, eu já tinha, né, já era DJ, já fazia pista ali, né? Eu só comecei a migrar pro gênero ali que eu meu coração começou a bater mais forte. Eu acho que foi isso. Quando comecei a ouvir a música eletrônica, eu falei, caraca, comecei a não me ver mais, tocar outras coisas, começava, nossa, não é mais isso que eu gosto. Eu acho que isso acontece com todo mundo que gosta de música eletrônica. Depois que você conhece o eletrônico, parece que todo o resto perde a graça, os outros estilos. Quando o bichinho da música eletrônica te morde, é difícil sair, né? Muita coisa. E você ainda leva pessoas com você. É quase um culto, né? Mas é isso, a energia não faz com que as pessoas só vibrem, né? As pessoas se conectam. E nessa conexão com o eletrônico, hoje qual é a vertente que você gosta? Porque o eletrônico tem milhares de vertentes. O que mais te encanta? O que mais você expõe na pista? Hoje em dia tem tanta vertente que toda vez que você abre, por exemplo, o Beatport, existe uma vertente nova. Então, nenhum produtor que produz a sua própria música sabe mais qual a vertente ele está fazendo. Não, é porque começou a ficar muito, assim, isso não é uma crítica nem um elogio, só apenas o que eu vejo. Eu sempre fui do house, desde que eu comecei, do house mais clássico mesmo até hoje. Tive alguns projetos, né, que foram para alguns outros lugares. O próprio Nazar Brothers, né, acabou indo muito para a ADM. Na verdade, ele nasceu para ser para o ADM ali. Naquele momento que a ADM estava em alta. Então, como eu tinha meu projeto solo, né, Rafael Nazareth, sempre foi house. Quando eu conectei com meu irmão, né, que é o Nazar Brothers, era meu irmão, sim, Renato. E aí ele era muito do EDM também, e a gente começou a migrar para lá, até para ter uma coisa diferente, né, do que eu já tinha. E aí eu fiquei bastante tempo no EDM, mas eu sempre tive paralelamente minha carreira solo. Só que nesse momento as agostas, graças a Deus, né, cresceu muito, e aí quase não tinha data eu solo, mas mesmo nessa época o house sempre batia mais forte para mim ali, mas o importante já estava na música eletrônica, né? Então também era muito legal. Então, e também abriu vários portas, tocar no Tomorrowland, tocar em vários lugares legais, sabe? Assim, fizemos todos os festivais do Brasil na época, fechamos o show do David Guetta e de muita gente grande também. Então foi uma experiência muito, muito boa que talvez eu não tivesse tido se não fosse o EDM, se não fosse o Nazar Brothers ali, entendeu? Porque foi uma coisa bem legal, assim. Eu já tinha feito solo, assim, outros artistas como Tiesto, Steve Angel, Exo, sei lá, vários outros, assim, Fatboy Slim, mas no EDM foi um pouco diferente porque os shows eram mais grandiosos, assim, então era diferente, mas tudo faz parte da história, de um processo, assim, né? Porra, que bacana, hein? Que bacana. Esse é o tipo do convidado que não tem mistério. A gente mal precisa perguntar, que ele já vai contando tudo, porque tem bastante conteúdo. Muita história, muita...
carreira, muito lida com isso de várias formas, né? Tocando, ensinando. Como é que foi a experiência do Tomorrowland? A Tomorrowland, assim, eu tinha ido para o Tomorrowland Bélgica, né, com meu irmão, inclusive, na época eles estavam começando na NASA Brothers, e aí a gente lá naquele, né, sei lá, meca da música eletrônica, Disney, né, da música eletrônica. Eu acho que a gente foi em 2012, se eu não me engano, cedo, né, foi um dos primeiros, assim, já tinha tido acho que algumas edições, não me lembrava quantas, mas estava começando a estourar mesmo, assim, lá. E aí a gente falou, caraca, seria um sonho, né, tocar aqui. E aí em 2016, quando teve o Tomorrowland Brasil, a gente, né, foi escalado, a gente tocou era a maior pista, tirando a pista principal, e foi, assim, maravilhoso. Só você tá vivendo aquele... Antes do evento, é uma coisa maravilhosa. Teu nome lá, na divulgação, todo mundo falando que você vai tocar no Tomorrowland. E depois, obviamente, uma coisa que, assim... Só o espaço, você chegar, você ir para aquela vila dos artistas atrás, subir no palco, assim, o lugar já é tão mágico, né? Até a temática, né? É uma coisa meio mágica, assim, lógico. Também. Então, assim, você parece estar no Conto de Fadas mesmo. É difícil você acreditar que você está lá, sabe? Assim, até você tocando no palco. Porque, assim, de fato no palco, há tanto tempo que você está tocando que é meio que você tá, é uma coisa, uma rotina. Só que assim, a música nunca te deixa você ser uma coisa normal, né? Sempre você fica ali frio na barriga e lá então você olha e caraca, é onde eu tô, né? Parece que você tá no ponto de fase mesmo, assim. E fora você pensar, caraca, olha o lugar, o maior festival do mundo, né? Então assim, não, eu acho que é uma realização de um sonho, porque assim, pra tu ver, tu começou, né, tocando, aí a gente toca pra um na festinha do amigo, isso e aquilo, daqui a pouco sente um prazer maior, vai se encontrando, aí começa os investimentos, né, de estudo, né, de investimento, porque, como a Lua falou, tem muitas vertentes que o DJ tem que se cuidar, e você fica, por exemplo, imaginando, hoje no meu telefone a capa não é a mulher, não é meu cachorro, é o Oran. Então, assim, é o que me motiva, é o que me emociona. Então, o fato de você estar lá, pisar, eu estou aqui, sabe? É uma realização muito grande que as pessoas não podem deixar de existir. Porque senão acho que as pessoas perdem o propósito, que é o ponto principal da vida. E falando de festival, eu acho que a Lua tem muito mais a ver do que festival que eu. O que se perguntaria pra ele? Falando em festival, ele tava falando de EDM e é inevitável falar de EDM, não vir logo na cabeça Tomorrowland, né? Se pra gente que tá lá assistindo o show, indo pro evento, já é um sonho, imagina pra quem tá ali no palco tocando. Qual foi a experiência que você teve não precisa ser nem de repente no Tomorrowland, mas qual foi a experiência que você já teve em algum evento grande que você tocou, que mais te marcou, assim, que você... Sabe quando dá aquela felicidade de falar assim, é aqui que eu queria estar e tô realizado? Qual foi a experiência que mais te marcou, assim, tocando? Falando do Tomorrowland, eu falo alguns outros, mas lá é realmente pela grandiosidade do evento e assim, uma conquista, porque tocar lá meio que é o último degrau, sei lá, que você pode chegar em evento, assim, em festivais. A parte de backstage lá é muito interessante, que eles fazem uma vila, né, dos artistas lá, que só os artistas estão, então parece que é um outro lugar e também aí você se conecta com todos os artistas lá, então é muito legal também isso, e toda a parte que você ir para um lugar para o outro, é um carro para te levar para um, para levar para outro, então é uma cidade por trás ali que ninguém acaba vendo aquilo, então é muito legal isso. A experiência não só no palco, mas sim, na verdade acho que a experiência atrás do palco era muito mais louca do que né? É o ápice do mundo. Não, e assim, antigamente, assim, em qualquer lugar, o backstage, o pessoal não decora, não faz nada. Lá não, eles montam uma coisa toda decorada pra parecendo o que é um festival atrás mesmo, sabe? Então, os detalhes são muito, assim, são muito importantes, assim, exatamente tudo. Acho que até também motiva o artista, porque ele sabe, se sente tão bem tratado, cheguei, sou eu, tô aqui. E aí você pega, vou dar tudo no palco. Chegar a hora de explodir. Pô, muito bacana. Tem alguma outra experiência, alguma curiosidade do Tomorrowland? Sim. Você, por exemplo, já foi no Tomorrowland em outro país, Bélgica, né? Sim. Qual você acha que seja a diferença do Tomorrowland no Brasil pro Tomorrowland na Bélgica, por exemplo? Eu acho que é mais a cultura mesmo das pessoas, bem que vem gente do mundo todo, tanto lá quanto aqui. Mas aqui, por mais que você tá no Brasil, você acaba
você fica a produção de saiu do seu país, mas por mais que lá ficou tudo diferente. Mas você acha que a animação do público é a mesma? Todo mundo comenta que no Brasil o pessoal é mais animado, né? Mas você acha isso também? Porque você tocou ele já tocou em outros países também, então você pode dizer assim... Eu acho que o Brasil é diferente, assim, eu acho que ele realmente é muito, muito animado, assim, e cada vez mais na música eletrônica também, que antigamente o Brasil obviamente demorou um pouco, diferente da Europa, dos Estados Unidos, que tinham acesso à música eletrônica antes, né? Então, assim, eu acho que a animação é também legal. E eu acho que um outro lugar, assim, que poderia falar, foi quando eu fui pra Croácia. Eu toquei no Papaya Club, que na época era acho que o 5º ou 7º maior clube do mundo. E aí eu fui pra lá tocar e foi até eu com o Rodrigo Chá, que é um saxofonista. Então, assim, a gente tinha um projeto, a gente tocou em um festival aqui Foi o Paradise Weekend. Sim. E aí eles estavam lá, viram a gente, levaram a gente pra lá, então foi legal. A gente, primeiro que é uma viagem muito louca pra você ir até lá, porque tem que pegar carro que passa em cima, barca pra botar o carro em cima, então seria quase um dia de viagem pra chegar lá, que é numa ilha chamada Pag. E aí, pô, o clube é maravilhoso, então só buscar a gente, levar pra puta restaurante, o backstage lá, o palco maravilhoso, todo mundo. Então, assim, uma experiência muito, muito louca também, porque o trâmite todo, e chegar lá foi também muito bem recebido. O pessoal fez uma sala legal lá. Sim. E depois a gente tocar num lugar cheio, receptividade. Então, isso foi um pouco diferente, porque em um festival tem um monte de gente, né? Nesse, a gente foi lá como um dos artistas da noite, então tem uma experiência diferente de você tá, né, lá, todo mundo sabendo que é você e curtindo, né, lá e, né, tá sua foto na divulgação, no telão. Então eu posso pontuar também esse como um lugar que falei, caramba, olha onde a música me trouxe, tô aqui, né? Com certeza. Em outro lugar, assim, diferente, né? E além da Bélgica, Croácia, teve algum outro país que você já foi? Se apresentar? Tocando Argentina, Uruguai, Chile, nos Estados Unidos, em Miami e Nova York. Muita coisa, e que tu almeja? Agora assim, né, chegou um momento, né, que a gente começa a pensar outras coisas. Então, depois de um tempo, hoje eu tenho 2 filhos, né, o lado empresarial também um pouco maior. Hoje em dia eu faço muito mais coisas corporativas até, sim, entendeu? Tenho minha carreira ainda artística que eu mantenho, obviamente, mas eu tirei o pé do acelerador nessa frente, assim, faço as coisas que o pessoal já tem sou mais conectado, assim. Mas hoje em dia eu estou fazendo muito, assim, 80% coisas mais corporativas, que é uma coisa que me dá mais tranquilo, o nome cresce para lá, empresas, né, grandes, multinacionais, quando estão ou no Rio ou no Brasil, tem viajado pelo Brasil também para pegar contas de marcas grandes, tipo a PepsiCo e várias outras também assim. Então também eu comecei para um outro lugar, assim, mas também na música, sabe? Então também é até um legal para falar às pessoas que você não... Tem vários caminhos que você pode fazer, né? No meu começo em festinha particular, você era um pouco empreendedor, tinha que levar o som, fazer ali, tocar de tudo, tocar na festa de 10 anos, só não toquei enterro. O resto eu toquei em tudo. Quando eu morrer, pode tocar no enterro. Só toquei em tudo. Toquei desde festa de menos de 10 anos, sei lá, 8 anos, até festa de, sei lá, 90 e poucos anos, eu toquei em tudo. Fazia tudo, onde que me contratasse eu ia. Assim. Não, mas eu também acho que é bom, porque tu pega o tato da pista, tu faz a leitura bem melhor, isso é uma experiência. Tem uma abelha no seu... Podcast do Índio assim, é a natureza, tem de tudo. Eles querem cocar. Cocar com mel, só pode. Eu acho que você já passou por tanta coisa e hoje você procura tempo de qualidade para a família, para a empresa, equilibrou a vida. Mas eu entendo assim que no final de tudo você queira deixar um legado. Qual é o legado que hoje você imagina? Que eu acho que isso faz parte de um momento da vida. E eu acho que o teu momento está chegando de deixar um legado. Sim, eu acho que o legado é se você optar por viver de música, né, como DJ, produtor musical, enfim, produtor de evento, seja empresário da música, alguma coisa que você consiga ter um bom, como posso dizer, uma boa qualidade de vida, né,
e que isso você consiga ter um rendimento, você poder viver não só a parte da grana em si, mas de você gostar do que você está fazendo. Claro. Então, se eu puder ajudar as pessoas a terem isso, eu acho que eu também estou contribuindo, né, devolvendo, como eu falei no começo também, devolvendo um pouco do que eu recebi. E não só isso, também poder ajudar a cena em si e para as pessoas que, né, estão vindo depois de mim poderem ter uma cena melhor. E eu não estou falando isso, né, da boca para fora, até porque tanta coisa que eu fiz e não ganhei nada por isso, só para realmente fazer para os outros, porque eu também acho que você não ganha naquele momento, mas a vida te dá depois, lá na frente, né? Mas também não pensando que me dê, porque você pensa exatamente tem que pensar em fazer por, assim, por vontade, por ser uma coisa boa mesmo. Então eu acho que com certeza hoje em dia a cena está muito melhor, obviamente não é por mim, mas muitas pessoas que contribuíram um pouco, né? Doaram um pouco do seu tempo, da sua energia. E eu acho que hoje em dia eu tento fazer isso com várias coisas que eu faço. E eu acho que estou deixando um pouquinho, se deixar uma pedrinha ali, eu acho que vai ajudar, né? Você fez um pouco do seu trabalho, assim, bem feito. Posso perguntar? Deve, vai doar. Como você tem muita experiência já nessa área, né? Tanto na escola, trabalhando com DJ, qual seria a dica que você daria para, por exemplo, às vezes tem pessoas que vêm de outros estados, de outros países, chegam aqui e não conhecem ninguém, não tem família aqui, e vem com esse sonho de querer, né, levar a música eletrônica como uma profissão. Qual a dica que você dá para essas pessoas? Por onde que elas podem começar a ter alguma visibilidade ou fazer algum contato? Por que elas podem fazer assim? Não, e eu tô até um pouco a par disso, porque na escola lá, eu tenho vindo gente de vários lugares do mundo mesmo, assim. Do mundo, não só do Brasil, né? Não, a gente pegou muita gente aqui perto do Brasil, né, de Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, mas aqui na aula teve gente de Portugal, teve gente de italiano, teve uma ucraniana também, né, que é lá, e teve gente de vários outros países agora que eu esqueci. Mas vem pro Brasil porque você vê que bacana, né? O Brasil já está sendo reconhecido como um lugar legal aí que contribui para a música em si, não só a música eletrônica, porque lá a gente o nome é Academia Internacional de Música Eletrônica, mas a gente também, né, recebe alunos de todos os gêneros musicais, hip hop, rap, trap, funk, enfim, todos os gêneros, porque você ensinar a pessoa a ser DJ ou produtora musical, você consegue ensinar, né, todos os estilos, isso não tem problema pra gente. Então, assim, eu acho que primeiro é você gostar de música e que isso seja uma coisa que não vai ser uma coisa chata, um fardo na sua vida. Quando as pessoas chegam lá na escola, por exemplo, falam: o que eu preciso? Eu falei: primeiro gostar de música, depois o resto a gente resolve. E tem um tempo para poder aprender. Gostando de música, você, cara, dá um jeito. E aqui, né, hoje em dia, também você tem que se tratar como uma empresa, como um produto. Não tem como ser diferente. Então não é só, vou aprender aqui a tocar, vou aprender a produzir música. Você tem que começar a pensar como uma empresa. E uma empresa é aquele negócio, você tem que fazer. Não tem como você startar uma empresa sem um investimento, um capital ali para você iniciar. Você começar a criar seu networking, criar, né, as pessoas que vão estar ali e trabalhando de pouco em pouco para você ir começando a aumentar até você conseguir chegar onde você almeja. Qual você acha que seja a melhor forma da pessoa criar um networking? Uma pessoa que não conhece ninguém aqui, às vezes vem sozinho, né? Como é que ela pode começar a criar um networking dela aqui? Para tudo! A ITS Zero é uma linha de energéticos maravilhosa. E olha que detalhe, suco energético. Você não curte refrigerante? Pois bem, a ITS Zero tem um suco energético. Um suco que tem cafeína, uma novidade, suco com creatina. Que da hora, hein? Produtos inovadores que melhoram a sua performance. Então, quer provar? Procure nas melhores lojas. Você lojista, você dono de academia, você dono de loja de suplemento ou distribuidor de bebida, compre o ITS Zero, tenha na sua loja porque vai bombar. Legal?
esses foram os nossos patrocinadores da ITS e a Paz Cocares, conforme vocês viram, que entregam produtos não só de qualidade para o mercado, mas também para o podcast, que nós somos gratos. Rafael Nazaré. Então, networking, eu acho que não tem muito o que falar, é você botar a cara, né, e ir atrás das pessoas, porque eu já fiz vários masterclasses, vários painéis, chamando todos os maiores players do mercado, os contratantes, donos de evento, e todo mundo fala, não adianta mandar mensagenzinha pra mim no Instagram, porque não vai colar isso. É você ir nos eventos, se conectar com as pessoas, né, ser visto, não só com os donos de evento, também pode parecer uma coisa muito, por favor, me chama, mas conectar com todo mundo da cena, né? O DJ da festa, o produtor da festa, ou a outra pessoa que faz... Todo mundo da festa pra você ir se enturmando, porque né? A vida é uma troca, então ali você tá servindo como público, você tá motivando o DJ a tocar, e o DJ vai te conhecer e daqui a pouco você entrega de volta. Não adianta só ficar de maneira estática. Você acha que faz parte da vida do DJ que tá começando ele tocar em alguns eventos sem receber nenhum cachê? Eu acho que sim. Eu acho que você tem que botar na balança, né? Porque existem várias formas de você receber, né? Obviamente você não vai ficar, tem que ter um limite isso, e também depende do contratante, do jeito que ele aborda você pra falar, ó, vem tocar no meu evento, é de graça, se quiser toca ou não. Tipo, não é dessa forma, entendeu? Assim, se você vê que um evento que vai ser legal, o contratante, né, te ligou, fez questão que você estivesse lá, porém não tem uma verba para poder te pagar, e de repente ele troca em alguma outra mídia, alguma coisa, não é um balde de cerveja, né? Assim, eu acho que da forma que for colocado, às vezes vai até mais você tocar no evento de graça do que tocar no evento pagando, dependendo se for de uma forma, um evento legal, um evento grande, um evento que tem mídia, e se ele abordou você de uma forma legal e foi uma troca, tipo ele, ó, você vai tocar de graça, mas eu vou te dar isso também pra você, talvez possa valer, entendeu? Assim, é igual o influencer hoje em dia, às vezes não ganha dinheiro, mas ganha alguma outra coisa ali. Patrocínio, exatamente. Né? O DJ, diferente de um influencer da vida, ele vai talvez estar lá, poder mostrar o trabalho dele num bom evento, num bom horário, uma boa mídia, e às vezes ele mostrar o trabalho dele para um público ali que seja, né, qualificado para ele, possa até valer mais a pena do que de repente ganhar um dinheiro de repente em outro lugar que ninguém ia ver ele. Mas obviamente ele tem que traçar uma meta, uma estratégia, para ele não ficar só nos eventos de graça, e que esses eventos de graça vão ter um trampolim para ele poder ganhar dinheiro futuramente. Então, assim, pode ser um começo, mas tem que tomar cuidado para não ficar parado ali, né? E te falo porque tem que ter um posicionamento social. Acho que até a maneira de você conversar com o contratante, que aqui já existe essa cultura, né? O contratante, às vezes, por interesse, só quer pagar o balde de cerveja, o combo. Então, eu acho que até a maneira de você, às vezes, negar, olha, eu prefiro que não me dê absolutamente nada, eu vou prestigiar o evento, gostaria que você fizesse divulgação, porque já daí já mostra que você é maduro na área, não uma pessoa sonhadora que vou ali satisfazer o meu prazer e quem sabe eu viro um artista. Eu acho que esse posicionamento porque da maneira que aconteceu isso, assim, da maneira que você falou, é justamente isso. Se você aceita tocar de graça, mas de uma maneira errada, você já mostrou que você vai sempre poder ser contratado de graça. Então, se você aceita uma vez, já botando, né, já conversando e colocando, né, expondo algum tipo de combinado, que uma próxima vai ser, né, diferente, não, alguma coisa assim, já mostra, ó, pô, não paguei esse cara, mas o cara é profissional, não sei o quê, você faz um bom trabalho, a próxima vez, possivelmente vai ser pagando. E também cabe você saber negar, talvez uma próxima vez que ele tente contratar você de graça de novo, entendeu? Não sei. Pode ser um pouco disso. Mas é um assunto polêmico. Muito... não só polêmico, é um assunto muito de cada um, sabe? De cada momento, de cada abordagem. É muito difícil você falar não aceita ou aceita. Eu acho que é muito de cada momento e cada oportunidade que apareceu de você aceitar ou não, entendeu? Inclusive, a primeira vez que eu fotografei um evento de música eletrônica, eu já era fotógrafa há muitos anos, né? E aí me deu essa vontade, assim, eu já curtia música eletrônica também há muitos anos, e me deu essa vontade de ter essa experiência de fotografar pra ver como seria. Então eu cheguei na produção do evento e pedi, falei, posso fotografar o evento de vocês? As fotos que ficarem legais eu disponibilizo, entrego pra vocês editado, que eu quero ter essa experiência de como que é.
E aí eles aceitaram e me apaixonei. E não tive cachê, mas aí eles gostaram também do meu trabalho e a partir dali o segundo evento que eu fotografei pra eles já foi com cachê. Então assim, tem que ter a humildade também, que às vezes você quer começar, mas você tem que ter aquilo que você falou, tem que ter cabeça, porque às vezes a pessoa, você oferece uma vez, a pessoa nunca vai querer te pagar, porque já sabe que você... Se você levar a brincadeira, o contratante vai te levar uma brincadeira também, entendeu? Então isso aí. se você... Existem várias maneiras, eu já neguei cachês de dezenas de milhares, porque não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo naquele momento, e já aceitei várias vezes tocar de graça, porque fazia super sentido para tocar, não pelo evento, pela pessoa que estava me chamando, você de repente já tinha uma história com a pessoa, ou queria iniciar uma história, e aí foi uma coisa conversada e, obviamente, não sempre nas vezes deu certo, mas a grande maioria deu certo, e o dinheiro veio depois daquilo, foi uma boa conexão. Então você avaliar se isso vai ser bom para sua carreira ou não, porque assim, para você se divertir, você pode se divertir em vários outros lugares ali. Se isso for uma coisa séria, assim, quero ser DJ, é uma brincadeira pra mim? Cara, toca de graça em qualquer lugar. Vai tocar. Exatamente. Se te pagar a bebida, aí tá ótimo. Agora, se for uma profissão, você tem que tratar como é a profissão. Você pode começar como estagiário que não ganha dinheiro, mas logo depois você tem que começar a querer que isso seja efetivado. Claro. Que você comece a receber para tocar, né? Eu acho que a regra da vida, primeiro a gente começa com um investimento, né? Sim. O dinheiro vem logo após, mas eu acho que o feeling, e você que está assistindo, que é DJ, você precisa ter, porque para não deixar isso virar uma constante na sua vida. Sim. E esse feeling, ele te leva a lugares que você nem imagina. Não, ele é muito poderoso. Muito poderoso. Não só para DJ, mas para com a vida. Eu posso te dar até um exemplo meu, assim, quando eu sempre fui uma pessoa difícil de dar não, principalmente há 15 anos atrás, assim. E eu já estava, assim, bem posicionado, só que eu ainda, como eram os mesmos quase contratantes naquela época, bem menos, você acaba sempre ficando mais... Aí o cara vai te levando na maciota ali, então o cachê ficava sempre meio parado. Quando... Aí eu também tinha essa dificuldade de dar não. Quando eu comecei realmente a estar com a agenda muito cheia naquele momento, e eu tive que dar um não porque eu queria, mas o não chegou. Cara, mas foi assim, foi uma chave que eu percebi depois, que eu não tinha noção no momento poderoso que era isso. Quando eu comecei a falar, poxa, hoje eu não posso, ou, você faz aquele mesmo cachê que você fez de outra vez? Aí eu falava, poxa, calma aí, vamos pensar. Aí outra pessoa me contratava, eu falava, não, vou te pagar mais, mas agora não tem mais a data. E aí isso naturalmente foi ensinando os contratantes, sabe? Então foi uma coisa que aconteceu comigo sem querer. Sim. E eu posso dizer para todo mundo que realmente o não foi a melhor coisa que eu pude falar para as pessoas. Super valioso, e eu acho assim também. Se você tem... Eu acho que o marketing, ele tem um valor absurdo, porque por mais que você não tenha uma empresa te gerindo, mas você pode hoje, de repente, criar um WhatsApp, trazer para a tua informalidade algo mais formal, coloque... Tem gente que ele mesmo responde por ele, mas é tratado como empresa, então eu acho que isso valoriza mais o artista. E quando valoriza mais o artista, eu acho que valoriza o eletrônico como um todo, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui os projetos atuais. Vamos, Lua? Bora. O que ele tá fazendo no como é que é? Hotel Nacional? É isso? Hotel Nacional agora. Conta aí um pouquinho. Mais uma coisa, eu não consigo parar meio quieta, né? Então a gente vai fazendo as coisas. A gente vai fazer agora a Hot Beats Music Conference, que é a maior conferência agora já esse ano de música eletrônica, de música e entretenimento do Brasil. Vamos ter convidado os maiores players do Brasil todo, vários artistas grandes. É uma coisa que também, mais uma coisa que eu também tinha essa vontade de fazer, porque diferente da escola, mas também é uma coisa que conecta, que faz network, que ensina para as pessoas, que vão ter vários painéis muito legais, assim, falando de vários temas do business todo. E eu comecei na própria escola, fazendo palestras, workshops, e chegou na época do dia do DJ, há 5 anos, todo esse dia eu fazia um dia de painéis. Cresceu, fiz 2 dias. Aí ano passado, cresceu tanto que eu falei, agora eu vou fazer um produto separado. E a gente começou na The Edge, aqui do Rio de Janeiro,
Fizemos lá 2 dias, foi maravilhoso, foram quase 500 pessoas, quase 16 painéis, gente também já vieram pessoas do Brasil para cá, mas a gente começou em um mês, assim, a divulgação então foi meio em cima. Esse ano a gente se estruturou melhor, e temos patrocínio da prefeitura e de várias outras marcas grandes também que estão patrocinando a gente, Bagage, o Power DJ, Arturia, Holland e várias outras marcas também que estão ali para sair, né? Eu não posso falar porque não fechou. E a gente já foi para o Hotel Nacional, 2 dias também, vão ser mais de 20 painéis, mais de acho que 15 workshops, temos já aulas de consultoria da Ableton Live, com um certificado internacional da Ableton Live, temos demo drop, speed coach, várias ações para movimentar mesmo a cena e todos os players, tanto artistas como empresários, empreendedores, todo mundo do meio, assim. Quais são as datas? E vocês estão convidados, hein, por favor. Estão intimados aí, estarei né? lá. O convite está ao vivo, Não, está tá dado já. gravado aí, hein? Estarei lá. Quais são as datas e horários? 29 e 30 de maio. Começa 9, que seria o credenciamento, 10 já começa o primeiro painel. 10 da manhã começa o primeiro painel e vai até 22 horas. Ou seja, 12 horas ininterruptas de painel e também os workshops outros são ao mesmo tempo, né? E como a gente também não pode não ter uma festa também, né? A gente vai fazer uma festa também no mesmo espaço no Hotel Nacional. Na sexta-feira acaba a conferência, 10 horas, 11 horas começa a festa e vai até 5 da manhã, porque ninguém é de ferro, todo mundo gosta de fazer, né, fazer a bagunça também. E como a gente estava falando de networking, uma ótima oportunidade de networking, inclusive, né? Sim, com certeza. Quem quer ser visto vai estar, ou você vai para Miami, pro Winter Music Conference, ou você vai pra Holanda, lá pra Amsterdã, pro EDM, ou você vai pra Ibiza, pro Internet Music Summit, ou você vem pra cá, porque vai estar todo mundo aqui. Qual é o nome tem alguma página no Instagram? Sim, que as pessoas Hot Beats possam... Music Conference. Temos nosso site, tem o nosso arroba. Vamos colocar aqui pra vocês, Academy, né, que é também a minha empresa que está fazendo a conferência. Então vocês podem ter todos lá, tem toda a divulgação, todo mundo já está confirmado. Sabe, são 80 convidados, eu não vou poder falar todos aqui porque eu nem eu me lembro. Muita gente, cara, é muita gente boa, né? Muita gente boa. Assim, gente do Brasil todo, e assim, a gente escolheu, a gente fez os convites para os maiores realmente players e artistas do momento. Graças a Deus, todo mundo que tinha agenda confirmou, então assim, confere lá na programação que tá muito boa, assim, e é muito para quem quer aprender, né, vai ter todo mundo assim, importante, vai estar aqui para poder passar o conhecimento mesmo, sabe? Então, é fundamental, sabe? Para quem quiser aprender, quiser ser visto, quiser ter network, se conectar, pô, é um prato cheio. Com Visionário, certeza, né? Estamos aqui com um visionário, gente, ó. Pega as dicas, porque esse cara entende Se ninguém muito. fez, alguém tem que fazer, né? É isso aí, ó. Não tem jeito, eu vou ter que comer a identidade, eu vou ter que ir de cocar, estarei lá lindo e belo, faz parte, né? Eu fico, sinceramente, Rafael, eu fico emocionado porque existe uma guerra muito grande, por exemplo. Eu sou personal trainer, só que o amor da música veio tão forte que a família fala não, né? E você passa por todo aquele processo diariamente. Então eu vejo que você hoje é uma pessoa equilibrada, né? Você cria um lado sem atrapalhar o outro, você consegue gerar um legado, você é um exemplo, você é um canal de motivação. E eu fico contente porque, assim, às vezes vem um ponto de interrogação: será que eu estou fazendo certo? Entender o que é o meu propósito, segui-lo. Então, realmente, obrigado por esse exemplo. A Lua falou assim: não, que o pessoal vem de longe. De onde tu veio, Lua? Veio da Lua. Eu vim da Lua, eu falei. Eu vim de lá, de longe. Gente, eu nasci em Tocantins, né? Mas eu cresci no interior de São Paulo, então eu vim do interior de São Paulo. Não perdi meu sotaque até hoje, quase 20 anos morando no Rio. Tô com meu sotaque aqui até hoje. Tocantins não sabe de você, né? Eu saí de lá com 1 aninho, então o sotaque que eu tenho é mais no interior de São Paulo. Sim. E, inclusive, a gente tá falando um pouquinho aqui de propósito e tudo mais. Você sendo DJ, sendo empresário e casado, tem filhos, como é que você lida com tudo isso? Porque hoje em dia a gente vive num mundo tão corrido que parece que tem poucas horas pra gente dar conta de tudo. Como é que você lida com
filhos, inclusive você teria que buscar seus filhos hoje na escola, teve que dar uma reorganizada pra poder estar aqui com a gente. Hoje foi a sogra, obrigado aí pra ter me buscado. Como é que você lida Alô, com... sogra. Alô, sogra, obrigado. Aquele aí. abraço. Quiser fazer amanhã? Como é que você lida com essa... pra dar conta de tudo, né? Eu acho que o que mais dá trabalho pra mim, assim, hoje em dia são os filhos mesmo. O resto tem tira de letra, os filhos que é bravo. E assim, minha esposa também, ela é diretora de marketing do Grupo Grande, Grupo Cataratas, então assim, também tem muito trabalho, sabe? Então assim, a gente fica tentando o máximo e nós dois somos muito presentes e não podia ser diferente. E assim, realmente a paternidade mudou muito a minha vida, né? Assim, eu comecei a ver minha vida por assim, uma outra esfera mesmo, tanto até, não parece, mas eu comecei a segmentar o meu trabalho, porque eu trabalho menos no sentido, mas na verdade não, eu só apenas comecei a ver o que é importante pra mim e comecei a escolher mais. Então assim, se alguém me liga, eu tô com meus filhos, eu falo, não posso falar e agora a gente vai se ver depois, porque antigamente o mundo ia acabar todo dia, todo minuto. Hoje em dia, cara, daqui a pouco eu falo, e até porque também hoje em dia é difícil mesmo você conseguir ter essa relação de eu não tô mais trabalhando, porque eu, com o telefone, WhatsApp, e-mail, tudo na... Então, assim, realmente essa vida de você poder ser, assim, ter filho, ser pai, e ser casado e tudo mais, antes de ser, eu achava que não dava pra misturar as coisas e hoje em dia eu vejo que, cara, assim, realmente eu fiz muito melhores escolhas do que eu fazia antigamente. Antigamente eu fazia muito mais coisas, mas errava muito. Hoje em dia eu porque a gente sai do quantitativo pro qualitativo, exatamente, Mas também assim, a experiência foi me dando isso. Obviamente, se eu tivesse sido pai no começo, talvez eu estaria muito embolado aí com tudo isso. Graças a Deus, quando eu e minha esposa, a gente decidiu ter filhos, já estava no momento da minha vida tranquilo, depois da pandemia, embolou tudo, então foi mais maluco ainda, né? Quando você acha que tá tudo certo, vem a pandemia e bagunça tudo, pega o tabuleiro e joga pra cima. Arruma aí agora. Mas foi bom porque eu pude, o meu primeiro filho, eu pude ficar 100% com ele o tempo todo, porque ninguém podia trabalhar. Então foi muito bom, ele nasceu e 6 meses depois veio a pandemia. Então nesse ponto, eu tinha muitas coisas ruins, mas nessa parte de eu ficar muito com ele, nós, eu e minha esposa, então foi muito legal. Mas hoje em dia, com certeza, assim, eu consigo ser muito mais assertivo e saber que essas coisas que são importantes para fazer. E assim, eu levo meus filhos na escola todo dia, busco praticamente todo dia, para também poder deixar minha esposa também ter um trabalho que com mais horários definidos, e eu acabo fazendo meu horário um pouco também em cima dos horários que eu defini, que é o horário que eu trabalho, entendeu? Assim, então foi uma equação de vida também. Tem que administrar, né? Não tem jeito. Não, e tem uma maturidade também, assim, boa, porque um preconceito que há, por exemplo, tu vai se relacionar com a médica. Não vou ver minha mulher, né? Um dia, de repente 2. E com o DJ existe também essa questão do preconceito. Muito. E hoje tu tem aí uma família constituída. Sim. A primeira vez que a gente saiu, ela falou, beleza, você é DJ, mas tudo bem, é tua brincadeira, o que você trabalha mesmo? Eu falei, é só isso mesmo. É um meme isso aí. Mas a gente tá acostumado a ouvir isso, né? Assim, mesmo nessa época. A gente tá junto há 11 anos, eu já tava numa condição legal de profissão, e mesmo assim tive que ouvir essa, né? Mas tudo bem, no começo eu ouvi muito isso, a família, como você falou, também me perguntava, beleza, mas quando você vai, né? Eu me formei em jornalismo, e aí depois eu fiz alguns estágios, trabalhei algumas coisas, tive outros trabalhos, mas quando eu comecei, rapidamente eu fui migrando, porque eu fui ocupando muito meu espaço da minha vida isso, sabe? Sim. Muito rápido, eu fui deixando, obviamente, porque eu fui gostando muito, e aí, naturalmente, a vida foi me levando para esse lado que eu nunca pensei, foi uma coisa meio doida, e só pra você ver, inclusive, depois que você vê de fora, você vê uma coisa que, como que nessa toda boate que eu entrava, na época o DJ ficava meio escondido, né? Atrás da pilastra, dentro do bar. Nunca alguém viu o DJ. Eu entrava na boate, a primeira coisa que eu fazia, eu ia procurar onde é que o DJ. Às vezes demorava um tempo, porque ele tava escondido, tá no teto, algum lugar assim. E aí eu ia procurar o DJ, e eu não tinha ninguém na família que era DJ, eu nunca tinha pego o equipamento, não sabia que era DJ, mas eu ficava encantado. Quem é o cara que tá tocando hoje?
pessoa que tá tocando hoje. Então, naturalmente, era uma coisa que me despertava interesse e eu não sabia. Aí depois que eu fui entendendo, cara, que é verdade, cara. Quando eu ia chegar nas boates, eu ficava procurando quem era o DJ, mesmo sem saber quem era, o que ele fazia direito, como é que era, entendeu? Mas já me despertava muito Tinha uma isso. vozinha lá dentro chamando, Já tinha chamando, não sei porquê, mas estava lá dentro de mim. Eu nasci com esse chip aí do... Não, e é bom que tu se encontrou, porque tem pessoas que às vezes ficam vagando pela vida. Então acho que nesse momento de vagar, que é o experimentar, experimente. Conheça, escute. Porque é dali que você vai ter seu norte. E o teu coração sempre vai gritar, né? Sim. Conforme a Lua gritou, chegou de longe. Enfim. Quer perguntar, Lua? Pode ser. Pergunte. A Lua tá ainda pegando o clima da apresentadora, né? Que tá pegando a malemolência, né? Tá soltando, tá amassando o motor. Mas eu vou dar uma dica agora de apresentador pra você. Eu era uma pessoa muito travada, eu não conseguia falar com ninguém, né? E aí, isso naturalmente, hoje em dia eu atrapalho muito, mas antigamente não trabalhava tanto porque você ficava como dia e ficava escondido, então você não precisava nem falar com ninguém, você entrava e saía, mal as pessoas viram. Mas quando eu fui fazer rádio, né, eu tinha um programa na Jovem Pan, que era o Ritmo da Noite. Essa informação aí de qualidade, ó. Tu podia estar fazendo meu curso aqui, ó. Na Transamérica também, o Transtronic. E você tinha que falar. E aí quando eu botava o microfone, assim, você tocava meia hora, aí você tinha aqueles 3 minutos, segundo pra falar, que parecia que era 3 horas, né? E aí, Rafael, agora com você, o que você achou? E aí era horrível, e assim, antigamente era ao vivo, e aí depois o pessoal ouvindo assim, aí depois gravava pra ouvir, eu falei, caraca, que coisa horrorosa, cara. E eu formado com jornalismo, formado em jornalismo ainda. Eu falei, caraca, que horrível isso. Vários treinos no espelho, aquela coisa toda. Aí eu comecei, a ficar mais... tentar ficar mais desenvolto, né? Obviamente foi muito difícil. E aí isso foi uma ótima escola pra mim. E depois, hoje em dia, eu tive que virar blogueirinho, porque senão você não tem vida de artística depois, assim, porque blogueirinho isso é até antigo, ninguém mais chama disso, né? Mas quando eu começou a ter a mídia social representar muito na vida artística, eu como nunca tinha tido isso, eu ficava, pelo amor de Deus, olha que tudo que eu fiz, não preciso ficar fazendo isso. Só que rapidamente eu comecei a tomar uns tapas assim na cara de falar, caraca, só gente que tava muito mais atrás, já tá subindo rápido e você também tem que fazer isso. Eu comecei a ver que o mercado estava olhando para isso e vou começar também a fazer. Os primeiros vídeos foram horrorosos também, tudo travado, não sei o que. Hoje em dia a pessoa me vê e fala, porra, você nasceu para ser apresentador, para ser ator, sei lá. E eu era, eu não acho que eu sou bom nisso não, mas o que eu era antigamente, parece que eu fiz uma aula, sei lá, Não, e assim, o mercado mudou, hoje todo mundo tem que colocar a cara. Quando eu vi a Lua relaxada falando sobre moda, eu não sei o que foi, toda linda e bela, cheia de trejeito, falando, puxando a câmera sozinha, eu falei, você precisa falar, você fala bem. Eu falei pra ele, nossa, eu não tô acostumado com isso não. Ele falou, bom, é um dia após o outro, não tem jeito. Tudo que você ficar repetindo muitas vezes, você vai conseguindo, assim. Eu era muito ruim, muito ruim. Eu bom agora, mas perante anteriormente eu era o Antônio Ramos hoje em dia, porque, eu era muito ruim pra você falar, se você ia fazer uma frase, eu gaguejava, travava, não saía nada. E é aquilo também que a gente fala, né? A prática traz a perfeição. Sim. Se você nunca fez, obviamente, tem que começar. Não tem como ser bom sem fazer, não tem jeito. É isso aí. E é melhor você começar, feito do que perfeito. Então começa a fazer, vai ser ruim, só que tantas vezes ruim vai começar a ficar bom. Não tem jeito. E eu sei que isso daqui vai me ajudar, inclusive, no meu trabalho. Na forma de falar com o cliente. Sim, né? Muito, com certeza. Às vezes abordar pessoas que às vezes não é ainda meu cliente, mas que vai se tornar, enfim. Não, você oratória, você falar com o público, isso em qualquer profissão. Isso, hoje em dia, assim, vou até falar com meus filhos isso, depende de qualquer profissão que ele queira fazer, ele tem que saber, né, falar com o público, saber se portar, saber ter oratório, um bom oratório, sabe, enfim, porque senão você hoje em dia quase não consegue fazer nada, em qualquer profissão. E também hoje em dia tem essa questão do Instagram, a gente vive uma era que se você é profissional ou autônomo, principalmente, você não botar a cara no Instagram, você não existe no mundo, né? Hoje em dia você pode ser médico, pode ser advogado, assim, profissões super, né, assim, que você não imaginava que precisava fazer. Hoje em dia, se você não fizer, cara, sei lá, a pessoa que se formou um ano tá ficando melhor que você que já tá em 50 anos de formado de médico, advogado, sei lá, muito doido E isso. quais são os canais que você e as suas empresas
tem de comunicação além do Instagram? Assim, eu uso o YouTube, né, normal, o Instagram, Facebook eu acho que só porque tá conectado ao Instagram, porque assim a gente não usa muito mais aqui. Confesso que o TikTok tenho ali em todos, mas a gente não conseguiu ainda fazer algo assim, né? focar e algo relevante para o TikTok. E eu acho que, não sei, eu acho que mais ou menos isso, sabe? Eu acho que não foge muito disso, não. Então aproveita e já deixa o teu arroba aí pra poder passar aqui na tela pra quem quiser acompanhar. @Rafael com F, Nazarete, né, com TH no final. E lá tem, na minha bio tem todos os outros arrobas também, né, das empresas e os outros meus canais também. E tô sempre atualizando tudo que eu faço. Porque eu vou inventando mais coisas, né? Não dá pra... Toda hora, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Bom, eu acho que eu vou deixar o fechamento do programa. Qual o vamos deixar da lua? Bora, agora com você. Vou deixar o microfone levantado pra fazer. Você tem algum projeto ainda, apesar de você já ter tantos projetos, tem alguma ideiazinha ainda assim na cabeça que você ainda gostaria de realizar? Ou tá começando, tipo assim, dar já um pausezinho, porque você tem os filhos? Como é que tá essa questão de ter tanta coisa e você ter... Eu imagino que a pessoa, por ter tantos projetos assim, tem uma mente muito criativa, né? Sim. Falam que é de aquário isso, não sei se é verdade, mas... Sim, Eu sou muito de signo não, mas todo mundo fala isso pra mim, não, então... não só a criatividade, mas aquário é um signo visionário. Entendi. Aquele signo que gosta de fazer o que ainda não existe, que vê a oportunidade onde as outras pessoas não veem. E tu tá pra fazer aniversário, já fez? Já Eu fez? faço 5 de fevereiro. Ah, tá. Então eu sou desconectado em onda. Nossa. A gente tá na era de Ares, hein, por gente? agora. Por isso que eu perguntei se era Agora Paula sou Mapec. Tem, assim, agora a conferência é uma coisa que a gente... um projeto novo, né? Que a gente vai dedicar todos os últimos meses muito dedicado a ele, até um pouco distante dos outros. Não distante, mas como ela está ocupando muito tempo, né, para fazer o convite de todo mundo, programar toda a curadoria, toda a parte também, fechar, né, contato com um monte de coisa, ocupa muito tempo, né, demanda muito tempo, e é uma coisa que eu quero que cresça muito, e esse ano já provou que a gente pode crescer e pode impactar muito as pessoas, a cena, então é uma coisa que eu estou muito focado nele, né, e é uma coisa que envolve tudo isso. A gente está com o Instituto Som do Amanhã, que a gente... falando, cada hora é uma coisa nova. Não, que a gente começou assim, porque quando você começa a fazer o bem, a Paco Rabanne procurou a gente e eles queriam ter bolsas para pessoas que precisavam, né, ali. Então eu adorei, já queria trabalhar com isso. Eles compraram algumas bolsas, eu dobrei as bolsas, não, então eles compraram, na época foram 12, eu dobrei, foram 24 bolsas. Ano retrasado, esse ano também a gente renovou. E aí com a ideia, né, abrir o instituto para isso poder também poder ampliar isso. Então é uma coisa que está ainda migrando, mas é uma coisa que eu quero trabalhar, porque assim, a gente formou já, quase 40 alunos com essa parceria, que a gente dá a bolsa 100%, paga a alimentação e paga também o transporte dos alunos, e hoje em dia você vê eles com uma profissão, já ganhando dinheiro, já podendo ajudar a família, entendeu? Então isso é uma coisa que também faz muito sentido por tudo isso que a gente faz, e é uma coisa que eu tô tentando aumentar isso, sabe? Para poder ajudar a impactar mais gente. Quando você impacta uma pessoa, você impacta a família toda, então é muita gente, né? Assim, então isso também é um projeto que já começou, tem 2 anos, mas eu estou querendo ampliar não só com a Paco, mas com mais pessoas, mais empresas que queiram também ajudar, né? Porque a gente não consegue sozinho fazer isso. Então, aí com esse instituto fica mais fácil também das empresas poderem entrar, né? Porque tem os mecanismos melhores para poder fazer essa conexão. Muito então, bacana. Muito legal, Rafael. Nós ficamos muito felizes de você ter aceitado participar do nosso podcast. Você, sem dúvida nenhuma, é um nome de referência, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? Quando se trata de música eletrônica e
até produção de evento. Sim. Ficamos muito felizes de você Obrigado ter pelo convite. aceitado aqui participar desse podcast com a gente. E o que você gostaria de deixar aí de mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente? Virou outra, né? Pô, né, cara? Isso. Ficou melhor agora. Acho que as dicas pegou as dicas rapidinho, né? Aprende rápido. É de lua. Acho que aprende Agora a rápido, lua né? mudou, né? É crescente, o amigão, Alguém quando a lua fez pix cheia. aí? Eu acho que primeiro assistam, né, todos os episódios aqui, né, do podcast. Cada dia vai ser melhor, com certeza, né? Eu acho que isso também ajuda muito as pessoas poderem conhecer um pouco da história de cada um, todos os convidados que estão aqui. E também eu acho que vocês estão fazendo, óbvio que é um bem pra cena, pra música, porque são essas coisas que fomentam, né, as pessoas a poder se divulgar o trabalho, se conhecerem. Com certeza tinham pessoas que ou não me conheciam, ou não conheciam algumas coisas que eu fazia, então hoje em dia conheceram, de repente pode se conectar com coisas aqui e fazer o bem para mais pessoas. Então, assim, tudo eu acho que vem para agregar, vem para somar, é uma coisa positiva. Parabéns pelo podcast. Tomara que é a segunda hoje? O segundo episódio hoje? Não, É o segundo comigo. dela. Você tá. Então, tomara que estejam muitos episódios pela frente. E quem sabe eu volto um dia aí, depois eu tiver entrevistado uns 1000 pessoas aí, eu volto de novo. E a gente se vê na conferência no Hotel Nacional, dia 29 e 30. 29 e 30 de maio. Ó, quem mandar mensagem pra eles, eu vou deixar um desconto aqui pra conferência. Legal, aproveita, ó. Bom, já que o podcast é a voz, eu queria deixar esse recado de voz pra ti. Rafael, eu vejo em São Paulo, em alguns lugares da Europa, que as pessoas fazem som na rua para as pessoas. Você falou de patrocínio da prefeitura, você é uma pessoa muito bem estabelecida na vida, talvez você tenha conexões, porque eu acho que se a gente entregar, além da gente ter um prazer enorme de estar ali se conectando apenas por se conectar, eu acho que faria bem ao mundo. Então, se você puder, tá, faça isso. E também falar muito bem da Blonde House, que está sempre fazendo som aí pra gente, tá? Nesse espaço maravilhoso. Sonzeira, meu irmão, aqui, pô. Aí, ó, o professor falando. Boa, muito bem. Então é isso, gente. Podcast do Índio. Assista os cortes. Fique à vontade. Boa.